Salve, 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 rapaziada, iniciando mais um Mentalidade Cripto e hoje o assunto é: o Bitcoin que você tem na sua carteira não é o Bitcoin verdadeiro. Então, ô editor, já chama aquela vinheta, vamos que vamos, tamo junto, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Hoje o assunto é sobre o sintético de Bitcoin. Muita gente que acompanha a gente aqui, que está aprendendo sobre o mercado cripto, que está se cada vez mais aprofundando sobre o mercado cripto, começa a entender que algumas vertentes que a gente tem dentro do mercado cripto são sintéticos. E eu não falo só do Bitcoin, mas sim a princípio, né, ao primeiro ponto sobre o Bitcoin, porque é aonde as pessoas mais utilizam esse sintético ou meio que não entende como funciona ali e por algum motivo tá com aquele sintético na carteira, entende? Então, muitas das vezes aquele WBTC, aquele CBBTC, aquele BTCB que você tem na sua carteira ou até mesmo o TBTC que você tem na sua carteira, não é o Bitcoin verdadeiro. Por quê? Porque esses são sintéticos de Bitcoin. Antes de eu começar a explicar como funcionam esses sintéticos de Bitcoin, vale lembrar que esses sintéticos de Bitcoin eles tiveram que ser criados simplesmente porque as redes que a gente tem hoje dentro do mercado cripto elas não se comunicam. Uma forma onde a gente consiga ter o Bitcoin verdadeiro e a gente consiga ter o mesmo Bitcoin verdadeiro em outra rede, tá ligado? Então, o que acontece? A gente precisou criar um sintético. Então, imagina que tem a rede Ethereum e tem a rede do Bitcoin. Uma rede ela não se comunica com a outra. Imagina que a gente tem a rede do Ethereum e tem a rede da Solana. Uma rede ela não se comunica com a outra. Imagina que a gente tem a rede, né, da Solana e tem a rede da Avax. Uma não se comunica com a outra. Então, cada rede, elas foram criando ali o seu sintético de algum ativo que elas não tinham aquele ativo verdadeiro na sua rede. Calma, que você vai entender isso de uma forma bem prática. Então, foram criados ali esses sintéticos de Bitcoin pelo fato que as redes não se comunicam. Esse é o primeiro ponto. Agora você já sabe por que foi criado esses sintéticos de Bitcoin, beleza? Aí, a gente tem hoje diversos sintéticos de Bitcoin. Como que funciona esses sintéticos de Bitcoin? Bom, vem uma empresa, né? Monta-se uma empresa dentro do mercado cripto, literalmente uma empresa assim, que está no sistema tradicional, tem uma porrada de gente ali dentro de uma sala trabalhando com um computador, e aí essa empresa, ela cria esse sintético de Bitcoin. Um exemplo aí é o WBTC, que muita gente utiliza, ou até mesmo o CBBTC, que é o Bitcoin da Coinbase. Como que funciona isso? Toda vez que você vai, né, na teoria é assim, beleza? Toda vez que você vai e compra um WBTC, essa empresa vai e compra um Bitcoin verdadeiro e deixa na sua carteira. E aí ela emite aquele Bitcoin sintético. Então toda vez que você pega e compra um WBTC, um CBBTC, um TBTC, um BTCB, ela vai e compra um Bitcoin verdadeiro e deixa na sua carteira. Em tese, em teoria, é para ser assim, beleza? Isso acontece tanto com essa WBTC, que a gente chama de Hyper Bitcoin, né? E acontece com várias outras também, beleza? Então, o que você precisa entender aqui? Precisa entender que tem uma empresa por trás que faz todo esse gerenciamento desses sintéticos de Bitcoin. No final, o que acontece? Os bitcoins que você tem ali na sua carteira, eles não são os bitcoins verdadeiros. Você tem ali na sua carteira um sintético, um cheque. Não é o verdadeiro bitcoin, entende? Deu para você entender? Zulu, isso é um problema para o mercado cripto? Cara, isso é um problema para o mercado cripto, mas não se tornou o principal problema do mercado cripto hoje. Por quê? Porque isso veio para resolver
um problema que a gente tinha. Então imagina que o cara que está utilizando a rede Ethereum, ele queria ali transacionar Bitcoin, ou fazer empréstimo com Bitcoin, ou fazer algum tipo de função, né, de DeFi, de finanças descentralizadas com Bitcoin. Antigamente não era possível porque não tinha esse sintético de Bitcoin. Deu para entender? Então foi criado esse sintético de Bitcoin, esse WBTC e vários outros Bitcoins sintéticos que existem. E por criar isso, agora é possível você deixar um Bitcoin como garantia e pegar dólar emprestado, entende? Então, o sintético de Bitcoin ele resolveu um problema que a gente tinha dentro da rede. De contraponta, você, como um investidor, tem que entender os riscos que existem hoje dentro do mercado cripto por estar acumulando um sintético de Bitcoin. Por quê? Porque pode ser que a empresa que faz esse gerenciamento desses bitcoins, ela esteja liberando para você lá o sintético de Bitcoin, mas na verdade ela não está comprando os bitcoins e deixando na sua carteira de fato. E aí, quando você for trocar esses bitcoins por dólar, esse sintético de Bitcoin por uma outra moeda, você não vai conseguir, porque lá na conta, né, lá na empresa que faz esse sintético de Bitcoin, não existe de fato os Bitcoins, entende? Então esse é um problema gigantesco que a gente tem dentro do mercado cripto. Mas, já respondendo essa pergunta, hoje a gente tem, né, os USDT e o USDC também, que são também sintéticos de dólar. Então existe uma empresa como a Tether, como a Circle, que emite esse dólar criptográfico, esse dólar digital, que é o USDT e o USDC, e que em alguns momentos já teve algumas turbulências, mas que nunca parou de existir dentro do mercado cripto. E aqui entra o principal ponto. É uma das empresas que mais entrega valor para a empresa, mais entrega dinheiro, ROI, mais devolve faturamento para a empresa. A empresa que mais faturou no mercado cripto em 2024 foi a USDT e a USDC. Então, na minha visão, os sintéticos de Bitcoin também não vão deixar de existir, entende? Por quê? Porque isso dá muito dinheiro, mesmo funcionando de forma 100% correta, mesmo funcionando, né, ali com a empresa comprando esse sintético bonitinho, fazendo todo o processo. Por quê? Porque o dinheiro ele volta para a empresa, volta como ROI, volta de uma forma extraordinária para a empresa. Então, aqui, né, vai o meu ponto de vista, tá? Use o sintético de Bitcoin, entenda como ele funciona. É possível você hoje olhar e ver as carteiras, ver os fundos, ver como que está, né, a poupança, vamos dizer assim, dessas empresas que emitem esses sintéticos. E cada vez mais a gente vê os CBBTC, que é os bitcoins da Coinbase, aumentando o número. Por quê? Porque a Coinbase está nos Estados Unidos, né? E a Coinbase ela está muito mais próxima de ser regulada, né, regularizada ali dentro do mercado cripto do que qualquer outro que a gente tenha dentro aí do mercado cripto. Então, para mim, vem bastante gente trocando o WBTC para CBBTC por causa de estar ali nos Estados Unidos, estar muito próximo dessa regulamentação dentro do mercado cripto, beleza? Então, fica aqui com essa dica aí, né? Fica aqui com esse esclarecimento sobre o sintético de Bitcoin. Já aproveita, já deixa aquele like, se inscreve no canal e não se esqueça que a gente tem um curso para iniciante Bitcoin do zero ao extraordinário. O curso para iniciante Bitcoin do zero ao extraordinário, tá? Você vai aprender a abrir sua carteira, você vai aprender a fazer autocustódia, você vai aprender a comprar cripto sem mandar nenhuma documentação, para lá na frente você não ficar preocupado com o leão. E você vai aprender várias outras coisas, como cartão de criptomoedas da Visa, que você pode gastar no mundo inteiro, não paga IOF.
você também pode aprender várias outras coisas dentro do mercado cripto e principalmente no Bitcoin do Zero ao Extraordinário, onde a gente também tem aula sobre trade alavancado. Então, tudo isso custa menos de R$18, o link está aqui na bio. Cola lá com a gente, vamos que vamos, tamo junto, é nóis.